Senhor presidente desta sessão, senador Mozarildo Cavalcante, senhoras senadores, senhoras senadoras, senhores senadores. Desde o início dos trabalhos da CPMI, senhor presidente Mozarildo Cavalcante, que investiga os negócios do senhor Carlos Cachoeira, propus e defendi que a primeira pessoa que deveríamos ouvir seria o Procurador-Geral da República. Em seguida, ouviríamos os delegados da Polícia Federal responsáveis pelas investigações das operações Vegas e Monte Carlo, bem como os procuradores responsáveis pelos respectivos inquéritos. A intenção era exatamente de, em primeiro lugar, termos uma visão global dos inquéritos por meio do depoimento do senhor Roberto Gurgel, responsável pelo oferecimento da denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Daí, partiríamos então para o específico, ouvindo os delegados, presidentes dos respectivos inquéritos e os procuradores responsáveis pelos mesmos inquéritos. Esta seria, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a opção mais racional, como orienta o princípio básico de se partir do geral para o específico. A verdade é que alguns líderes aceitaram a inversão da lógica. E isso se reflete agora nas críticas quanto à falta de norte que a CPMI supostamente estaria apresentando. Contudo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, surpreendeu-me a reação despropositada e absolutamente desproporcional do senhor Roberto Gurgel. E tanto foi que ele chegou ao ponto de, por meio de conversas com alguns senadores, enviar recados velados, associando a proposta de sua convocação a processos outros que estão em vias de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, além de outras aberrações alegadas. A única explicação plausível para esse tipo de resistência descabida seria o peso na consciência por atos, falhas ou omissões cometidas pelo Procurador-Geral em algum momento anterior desse processo, transpondo uma mera questão particular sua, de cunho pessoal seu, num pesado litígio institucional. A mesma inversão o senhor Roberto Gurgel faz em relação ao seu impedimento de depor na CPMI. Quem ficaria supostamente impedido de atuar no Supremo Tribunal Federal por ter testemunhado nos autos do processo? Seria ele, pessoa física, e não a instituição da Procuradoria-Geral da República. Além disso, há que se lembrar que a Constituição não prevê nenhum tipo de cargo ou representação que seja insubstituível, a começar pelo presidente da República, que possui 4 substitutos para os seus impedimentos, ausências e vacância. A indagação que se faz agora é que, tendo o Procurador-Geral respondido por escrito às indagações formuladas pela CPMI, se não estaria ele, a partir de agora, impedido de vez de atuar junto ao Supremo Tribunal Federal? Que diferença existe entre um depoimento escrito e um depoimento oral? Ambos são igualmente testemunhos, com os mesmos efeitos jurídicos, sejam eles quais forem. Existe até a prioridade, no âmbito do processo judicial, do escrito sobre a oralidade. Assim, estando ele impedido agora, por que então não comparece a esta CPMI
quem sabe até por livre e espontânea iniciativa? Que grande contribuição não poderia dar ele, não somente à CPMI, mas à República e à sociedade brasileira? Afinal, o requerimento de sua convocação ainda aguarda deliberação na comissão. Mas sobre a celeuma acerca de uma provável atitude de procrastinação por parte do senhor Roberto Gurgel em relação ao inquérito da Operação Vegas, o fato é que até agora ninguém explicou o porquê de ele e a subprocuradora Cláudia Sampaio Marques não terem tomado qualquer providência quanto àquele processo. Há quem afirme, com base nos códigos penal e de processo penal, na lei que sempre a ela me refiro como ressurrecta, número 1079 de 1950, na lei complementar número 75 de 93, na lei 8.625 de 93 e nas resoluções 13 de 2006 e 77 de 2011 do Conselho Nacional do Ministério Público, que neste caso, desta omissão, há sim materialização de crime de prevaricação e, no mínimo, de improbidade administrativa por descumprimento de prazos a que estão sujeitos os procuradores no trato e nos desfechos de inquéritos, nos quais se enquadram, acima de tudo, o dever de decidir e o prazo razoável, ou seja, a absoluta obediência ao princípio do dever de ofício. Quanto a esse aspecto, o testemunho escrito enviado pelo Procurador-Geral em resposta às indagações feitas pela CPMI, em que pese o seu esforço de justificar, constitui, isso sim, uma cabal comprovação daquela sua postura. Sobre suas alegações, faço o seguinte relato com algumas ponderações, às quais peço, com a devida vênia, a devida atenção, senhor presidente Mozarildo Cavalcante, senhoras e senhores senadores. O Procurador-Geral da República, em sua resposta oferecida por escrito às interpelações formuladas pela CPMI, afirma que recebeu, as datas são importantes para que nós possamos ter uma perfeita noção do grave crime de prevaricação que ele cometeu. Então, repetindo, o Procurador-Geral da República, em sua resposta oferecido por escrito às interpelações formuladas pela CPMI, afirma que recebeu, em setembro de 2009, os autos do inquérito número 042/2008, acompanhados da medida cautelar de interceptação telefônica número 2008.35.0000871, dígito 4, levada a efeito pela Polícia Federal no bojo da Operação Vegas, que tramitavam até então no Juízo Federal de Anápolis, em Goiás. A remessa desses autos ao Procurador-Geral da República havia sido determinada pelo Juiz Federal de Anápolis, por ter ele se deparado com indícios de envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Afirma o Procurador-Geral que analisou o material recebido do juiz e não observou existência de fato penalmente relevante que pudesse ensejar a instauração de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Alega, então, que não remeteu os autos àquela instância máxima para fins de arquivamento em relação às autoridades com prerrogativa de foro, porque a tramitação do feito no tribunal
revelaria a existência da investigação. Optou, então, por, segundo ele, sobrestar o inquérito no intuito de possibilitar a retomada das interceptações telefônicas e da investigação. Afirmação dele. Registra ainda o Procurador-Geral que o sobrestamento e procedimento corriqueiro no curso de investigação envolvendo a atuação de organizações criminosas para esperar o momento mais oportuno de obtenção de provas mediante interceptação telefônica. Ocorre que, efetivamente, nenhuma medida investigativa foi, em nenhum momento, tomada pelo chefe do Ministério Público. Ele não solicitou diligências, não requereu interceptações telefônicas, não fez absolutamente nada. E pior, obstou o seguimento das investigações que corriam na primeira instância na Justiça Federal de Anápolis, porque simplesmente não restituiu os autos, como deveria ter feito, uma das alternativas seria essa, àquele juízo. Em relação à sua justificativa para o sobrestamento, há que se perguntar se é usual o retardamento por mais de 2 anos, 2 anos e meio, para ser mais preciso, para a retomada de investigações. Afinal, até quando o Procurador-Geral pretendia esperar o tão aguardado, segundo ele, momento mais eficaz do ponto de vista de formação de prova e fornecimento de informações? Ainda no seu testemunho escrito, o senhor Roberto Gurgel diz que em março de 2011, ou seja, 18 meses após o mencionado sobrestamento, 18 meses depois do sobrestamento a que ele alude, do inquérito relativo à Operação Vegas, diz ele que teve a confirmação de que a investigação da organização criminosa continuava, palavras dele essas agora, continuava promissoramente.